Glorificado seja para todo sempre o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos de volta para mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, para o próximo domingo, que terá a sexta lição, a quinta lição, na verdade, fruto do Espírito, o eu crucificado. O texto base desta lição está em Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude no Espírito Santo. Guarde essa palavrinha, esperança, duas vezes dentro desse texto base aqui, ela foi citada pelo autor. E a verdade prática, aquilo que o autor da lição quer nos fazer assim, aprimorar na nossa vida, aprendendo com essa lição a pôr em prática, na verdade, é que ela, através do que aprendermos aqui, possamos mostrar para o mundo Jesus em nós. O objetivo é mostrar para o mundo Jesus em nós. Vamos ao que chamamos de objetivo geral. O objetivo geral é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos assuntos mais importantes e necessários na vida cristã. O fruto do Espírito é um dos assuntos mais importantes na vida cristã. E os objetivos específicos é conceituar o que é o fruto do Espírito, como funciona. Também distinguir fruto do Espírito com dons espirituais. São a mesma coisa? São diferentes? E, por fim, conscientizar que há uma guerra. O Espírito quer fazer aquilo que agrada a Deus e a carne aquilo que é da sua natureza. E isso traz um conflito para dentro de nós. Existe um conflito espiritual que às vezes a gente fica angustiado, em dúvida, lutas constantes para aquele que deseja vencer as coisas deste mundo. Vamos à leitura bíblica em classe. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo forte da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Na verdade, o espírito não luta para que a gente não faça o que é correto, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e todas as coisas que se assemelham a elas. Acerca das quais vos declaro, disse Paulo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Na verdade, talvez fique um pouco complicado assim, eu entender algumas palavras aqui que elas já estão em desuso, né? Porfias, lascívia, enfim, algumas palavras aqui são bem longanimidade, benignidade. Eu te convido a ler assim numa versão mais atualizada os significados. Em todos os casos, acredito que deu para entender perfeitamente que estes assuntos eles não fecham, não tem como a gente assim viver com essas duas qualificações, características na própria vida e dizer que nós estamos vivendo com Deus. Tem o fruto do Espírito, que eles têm algumas qualificações, que elas são diametralmente opostas às obras da carne,
que foram lidas aqui. Então, vamos lá no item 1, tópico 1, o fruto do Espírito na vida do crente. Quando nós frutificamos em Deus, é automaticamente natural que o resultado das nossas ações, pensamentos e atividades, elas resultam daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus orienta, porque nós estamos agora orientados por uma nova mentalidade. Nós não temos mais a mentalidade egoísta, mentalidade humana apenas, carnal, para viver, resolver as situações, para trabalhar, para edificar uma família. Agora estamos sob a égide do Espírito Santo, da Palavra de Deus, que ela orienta. É mais ou menos assim. Nós temos uma natureza, e essa natureza ela vai ser implantada nela uma qualificação especial que a gente, com qualquer esforço que fizer, não vai conseguir alcançar. Então, é assim que funciona. Já deixei um desenho pronto aqui para facilitar. Assim, espero que você consiga entender. Se você olhar na tela da televisão, você vai conseguir enxergar melhor aqui as letras e desenhos que eu colocar. Então, aqui está o coração do ser humano, porque a Bíblia fala que o coração, assim, para exemplificar, do ser humano é como uma terra. Tem uns que têm uma terra cheia de pedregulhos, a outra terra seca, árida, e tem uns que têm uma terra mais ou menos, que aí planta uma semente, nasce uma árvore que vai dar fruto a 30%, 60%, enfim. Mas tem aquela terra que é a chamada terra especial, que é uma terra boa. E o coração do ser humano, para frutificar em Deus, ela precisa ser uma terra boa. O que é a terra boa? Aquela terra que aceita de bom grado o processo do trabalhar de Deus dentro dele. A gente não fica questionando, não fica duvidando, não fica colocando empecilhos, lutando, deixando a carne lutar e vencer as coisas espirituais, diminuir o valor das coisas de Deus nas nossas vidas. Porque há uma confusão. Às vezes a gente pensa que assim, o cristianismo, né, a gente ser um bom cristão, é o nosso trajar, né, a mulher com coque, o homem com um terno, e a gente aprende os cacuetes do evangeliquez, e aprende a dar aleluia, a falar, e aí a gente acha que trovejar em línguas, enxergar anjos, enfim, aqueles pulos e gritos, aí a gente está espiritual. Não é isso. Isso aí qualquer pessoa consegue fazer. O que é essencial para que a terra seja boa é que lá dentro de mim, aquela natureza decaída, cheia de inveja, de ciúmes, que não consegue ouvir uma palavra contrária, que não consegue ouvir uma repreensão de ninguém, que não consegue aceitar sugestões das pessoas, que não consegue conviver com pessoas difíceis, que não consegue suportar situações, não consegue suportar pessoas que se acham antipática, não sabe lidar e amar com os filhos e com a esposa, não sabe ter respeito para com as coisas corretas, não sabe lidar com honestidade nos seus negócios. Então, quando a pessoa começa a deixar Deus no seu modo de ser e viver, trabalhar dentro da gente, nós somos a terra boa. E aí é colocada aqui esta semente, que é a palavra de Deus. E essa semente aqui, ela vai passar por um processo, e aí nasce uma plantinha tenra, simples, pequena aqui, que, se bem cuidada, se tiver na temperatura ideal, o calor correto, ela vai crescer, se tornar uma árvore, e se for frutífera, ela vai dar muitos frutos e frutos bons. É assim que funciona o fruto do Espírito. Ele traz a natureza divina da semente para dentro de nós. É esta semente aqui que faz com que a gente possa frutificar. Então, assim, vamos já para o item 2 aqui, para dar continuidade nesse assunto aqui. O fruto no singular. Até há pouco tempo nós tínhamos muita dificuldade, porque as pessoas pregavam os frutos do Espírito, os frutos do Espírito. Tem até hoje vídeos aí na internet, pregações, os frutos do Espírito. E era difícil a gente dizer, não é os frutos, gente, é o fruto. Parece que a gente estava confrontando as pessoas. Hoje está mais fácil, as pessoas estão mais abertas para entender isso. Nós temos um fruto,
com 9 características. Né? Sei lá aqui o que eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui deu 8. Vamos lá. 9 características. Claro que não está proporcional. Daqui a um tempo mais a gente vai ter aí. A Tatá está se especializando, colocar aqui do lado da tela, deste lado aqui, por cima, já o desenho prontinho, bonitinho. Mas por enquanto aí vamos lá manualmente, né, como uma sala de aula. É um fruto que ele tem 9 características, um único fruto. Digamos assim, um fruto que tem a vitamina A, B12, vitamina E, tem todas as qualificações ali dentro. E todas as qualificações que precisamos para frutificar bem aqui na Terra, representar Jesus, a natureza de Jesus, que as pessoas olhem para nós e digam Jesus está na vida dessa pessoa, elas estão dentro desse fruto que é do Espírito. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma versão, um pouquinho, vou tentar aqui achar, é Gálatas 5, uma versão um pouquinho melhor. Aqui diz que aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões, os desejos da sua natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito. Então, o fruto do Espírito aqui, amor. Não tem como a gente dizer que ama se a gente não é bondoso para com as pessoas. Quer dizer, dentro deste fruto tem que ter amor e bondade. Eu não posso ser uma pessoa de muita fé, muita fé, muita fé. Ah, eu sou uma pessoa que tenho fé, mas não é benigno com ninguém. Aí a pessoa, ela diz que ela é paciente, eu sou muito paciente, eu sou equilibrado, eu sou uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, mas não é manso. Quer dizer, é impossível. Então, quando o fruto do Espírito, ele frutifica na nossa vida, todas as qualificações essas 9 características do fruto do Espírito estão se desenvolvendo em nós. Se não houver isso, se a gente tem uma pessoa de muita fé, mas não ama, então é qualquer outra coisa, menos fruto do Espírito. Ok? Então essa é a condição do singular. Por que é dado ênfase a apenas um fruto também? Primeiro, para que entendamos que só tem uma única fonte espiritual. Exatamente isso que eu estava falando. Eu não busco o amor numa fonte espiritual, bondade noutra. Por isso que eu amo, mas eu não sou bondoso. Eu amo muito, mas eu não consigo manifestar porque é outra fonte. Não, é de uma única fonte só. É obrigatório, natural, que na vida do cristão, nascido de novo, ele tenha todas essas características. Senão é preciso rever o cristianismo que estamos enfatizando. E o segundo aspecto é para mostrar, deixar claro que é impossível por nós mesmos, né, sermos assim, cristãos. É impossível, não tem como a gente ser mais ou menos cristãos, ok? Agora, andar no Espírito. O que significa? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, se andarmos no Espírito, vivemos no Espírito. O que significa? Porque eu não posso ser aquele cristão, né, muito crente, nos recintos religiosos, que favorecem qualquer pessoa fazer espetáculo ali religioso, dentro da igreja, né? Quando cantar, quando falar, quando tiver a paz do Senhor, aleluia, e glória a Deus e línguas. Só que a pessoa não se interessa pela vida do necessitado, não consegue identificar as coisas que são espirituais e não são espirituais, não consegue ter sensibilidade à voz de Deus, atrapalha o caminho de outros, faz fofoca de pessoas, prejudica outros para poder subir nas costas de alguém, não importa quem venha ferir, cheio de vaidades. Verifique aí nas redes sociais, que hoje está simples, a vaidade da espiritualidade das pessoas. Então, andar no Espírito é muito mais do que isso. É buscar aconselhamento bíblico para a saúde, para compra e venda, para relacionamentos. Por exemplo, no sistema do mundo, você está com um problema sério no seu casamento. Aí você vai buscar as revistas especializadas do mundo, como resolver. Você para. Você tem que ser feliz. Chega um momento que não dá mais, não deu. A vida está aí, segue. Não seja, os homens são machistas. As mulheres são interesseiras mesmo. Tem que separar. Vai para a roda de amigos. Vai para a televisão, para os meios de comunicação.
as respostas são idênticas. Enquanto que a Bíblia orienta que um deve amar o outro, um deve respeitar o outro, deve haver o perdão. Enfim, são oposições mesmo claríssimas de visão. Se você for negociar o que o sistema diz, busque o máximo, conquiste, não importa como, lute, passe por cima de tudo, sacrifique a família, não importa o tempo que você vai gastar, não adianta mesmo ser honesto. Esta é a visão do sistema do mundo. Então, quando a gente está andando no Espírito, a visão é outra. Paulo disse, transformem aquilo que vocês pensavam, essa velha maneira de pensar, de que tem que ser a qualquer preço, estar no topo, ser o primeiro, enfim, por uma maneira nova. Como que a Bíblia agora ensina? Eu ainda estou no tópico andar no Espírito, professor. E também aos alunos da EBD que estão aqui assistindo. Paulo escreve aos Colossenses, aquele que ressuscitou para uma nova vida em Cristo, deve manter os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensar nas coisas do alto e não nas da terra. Aonde nascem nossas emoções? Há uma guerra dentro da ciência aí, de onde que nascem as emoções. Se é no coração ou se é na mente. Vamos tentar entender um pouquinho para entender o que Paulo quis dizer que é para transformar a mente. Ele nem falou em coração aqui. Se, por exemplo, uma pessoa faz um transplante de coração, o que é bem usual, bem comum hoje, recebe, faleceu uma pessoa totalmente diferente e aquele coração ele conseguiu ser adaptado ao organismo da pessoa. A pessoa muda? Claro que não. Ela continua sendo a mesma pessoa, pensando como antes, agindo como antes, desejando como antes, gostando das coisas de antes. Não altera nada na sua concepção, no seu caráter. Agora, se fosse possível transplantar uma mente, né, cerebelo, enfim, onde estão as emoções e pensamento da pessoa, aí sim, aí a pessoa mudaria totalmente. Então, quando a Bíblia fala aqui em coração, mente, ela está se referindo exatamente a isso, porque a mente ela recebe todas as informações por todos os nossos órgãos, né? E ela define. A mente ela aceita, rejeita, decide, define o que ela vai fazer. É ali nas nossas decisões, dentro daquilo que nós chamamos de alma, que é eterna, que é para sempre. Nós temos um espírito, sopro de vida, que foi cedido por Deus, voltará a ele, e nós temos o organismo, um corpo que ele será transformado em corpo glorificado, e quem vai estar diante de Deus será a nossa alma, que é a nossa psique, que é a nossa motivação, os nossos desejos, os nossos interesses. Então, por isso que não são as coisas externas que serão julgadas as motivações, os pensamentos, as palavras, aquilo que vem, que brota de dentro de nossa alma para Deus. Quero pedir ao Diego, que é o nosso diretor de TGN, para que ele sintetize para nós, falando dos cursos do nosso Instituto Teológico Gustavo Nórdolo, sintetizando para que você que desejar levar para a tua igreja ou desejar fazer o curso teológico Gustavo Nórdolo, você possa fazer. Hoje nós temos o nosso curso a nível básico, que são 15 módulos, nosso curso médio em teologia, que são 10 módulos, e hoje nós estamos com as turmas aqui na cidade de São Leopoldo e também algumas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. O nosso curso médio em teologia, nós temos ele no formato online também, aqueles que tiverem interesse em estudar conosco via online, em um horário especial também. Hoje nós sabemos da atividade de muitos irmãos na igreja, ou até mesmo por causa da pandemia, algumas restrições. Então nós temos uma turma que vai funcionar a partir da semana que vem, às quartas-feiras, às 10h15 da noite até às 11h30 da noite, via online. E você pode ter maiores informações através do telefone 989-578-767. Esse é o WhatsApp, você pode me chamar ali e ali eu lhe passo maiores informações, tanto do curso médio online, como também do nosso curso básico em teologia nos nossos núcleos. E também para o ano que vem nós vamos ter a nossa turma intensiva,
do curso básico. Então, se você tiver interesse em estudar teologia conosco, para que estudar teologia? Estudar teologia nos dá maior conhecimento, não teórico de Deus, mas nos dá um maior entendimento de como Deus age, de como Deus se relaciona. Então, estudar teologia é crescer no nosso relacionamento com Deus. Se você tem esse interesse, venha fazer parte do nosso Instituto Teológico, juntamente com os nossos diversos irmãos que já estão estudando e que continuarão estudando conosco, porque é uma grande oportunidade que Deus nos dá de conhecer Ele através do ensino teológico. Então, me chame ali e eu lhe passo maiores informações. Então, nós vamos verificar agora aqui, então, a relação, no segundo item, diferença, a relação entre fruto do Espírito e dons do Espírito. Quero ser breve aqui para não tornar a aula muito extensa. Então, nós temos o fruto do Espírito, que nós já fartamente aqui falamos sobre ele. O fruto do Espírito. O item 1 aqui, fruto do Espírito. E o item 2, dons espirituais. O fruto do Espírito é uma característica que ela nasce na nova natureza em Cristo, em nós, e ela se desenvolve cada dia mais, ela se fortalece, se deixarmos o Senhor agir na nossa vida, e nós vamos cada vez mais nos tornando parecidos com Jesus, no modo de pensar, de agir, de fazer, na coragem, no ânimo, na fé. O ciúme vai ficando para trás, aquelas coisas que pareciam muito importantes na vida, né? As vaidades, os interesses pessoais, eles vão diminuindo até o ponto de que a natureza de Cristo seja revelada em nós. Porque esse é o projeto principal de Deus depois da salvação do cristão. Torná-lo semelhante a seu Filho, Jesus Cristo. E esse fruto do Espírito, essas características de Jesus em nós, elas perdurarão num processo que a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, mas não termina ali. Nós vamos para a eternidade com essas características 100% estáveis na nossa vida. Os dons, eles são algo especial de Deus, do Espírito Santo de Deus, para manifestar Jesus em nós e na igreja, para que o mundo conheça Jesus, para que a igreja seja edificada, mas ela tem, assim, um dom, ele não é usado o tempo todo na vida de uma pessoa. A pessoa tem um dom de profecia, vamos lá fazer fila na casa da pessoa para ela profetizar. Não, é quando Deus quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, eu lhe utilizo esse dom, de cura a mesma coisa, enfim. E esses dons, eles estão para momentos específicos, para fins específicos, algumas pessoas têm, não todas, e um dia elas vão acabar. Havendo dons, eles cessarão, porque aí não vai precisar mais na eternidade. Então, os dons espirituais são capacitações especiais para o momento na Terra aqui, nem todos recebem, e para fins específicos. O fruto do Espírito, sim, ele importa na nossa natureza. E nós, às vezes, damos muito mais valores aos dons espirituais, porque, assim, interessa a nós, essa é a natureza do homem, ter visibilidade. Porque aí eu vou ser consagrado a presbítero, porque aí eu vou ganhar um lugar de honra no púlpito, porque aí as pessoas vão vir me visitar e me consultar, porque aí eu vou ser considerado espiritual. E às vezes esquece disso aqui. A bondade, a caridade, o amor, enfim, a mansidão, a paz, o equilíbrio, que é fundamental para a vida cristã. E aqui, a carne e o espírito. A lógica é que não precisa andar no espírito para ser um bom religioso, para ter algumas características aí de evangeliquez, né? Como eu sempre falo. Somente quem quiser viver no espírito é que vai perceber a dificuldade, a oposição, essa guerra espiritual que surge. O autor classifica a lista que Paulo deu em 3. Ele coloca como sexo ilícito, religiosidade pervertida e problemas de relacionamento. Então, nós podemos aqui, pela lição, entender que é possível viver uma vida digna, correta, santa, vencer esses vícios, o legalismo, que é aquela religiosidade sem vida, e frutificar em Cristo Jesus. É importante entendermos que há esperança, que há possibilidade de nós vencermos
a natureza humana carnal e vivermos uma vida no Espírito. Mas para isso, aquele coraçãozinho desenhado aqui é o eu crucificado. E se nós não crucificarmos os nossos interesses pessoais, se nós quisermos ter o domínio e o controle das coisas para termos as vantagens da religião, jamais essa semente vai ser possível dentro de nós germinar. Para que nós possa germinar, nós precisamos aprender com Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus abençoe a todos. Nós pedimos que acompanhem as lições da EBD a cada semana. Você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali para receber todas as semanas as mensagens para você assistir e participar. Professor querido, aluno querido, esteja conosco aí. Também pode ali colocar as suas sugestões, escrever para a gente aí, e nós vamos aprimorando a cada semana, e desejo que o Senhor abençoe a sua vida hoje e sempre. Boa aula domingo. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.